Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Na Páscoa, um cordeiro pascal é sacrificado, ou era sacrificado, durante o período do Antigo Testamento. Hoje em dia, Jesus Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. E nós, como Jesus Cristo nos revelou, temos símbolos diferentes para representar esse dia. Por outro lado, no dia da expiação, também existe uma cerimónia sacrificial. E essa é para a humanidade inteira, para o povo todo, que é descrita em grande detalhe, com vários símbolos, em Levítico 16. E essa é a história dos dois bodes. Os dias santos de Deus são acerca de Jesus Cristo e de seu papel como, ou sua responsabilidade, ou as suas ações, como nosso Salvador e sumo sacerdote e rei vindouro. Esse rolo dele, que é aplicável a nós individualmente, mas também é aplicável a Israel e, na verdade, ao mundo inteiro. E por isso, hoje em dia, queremos estudar a nossa Bíblia para ver que lições podemos derivar da história de Levíticos 16, dos dois bodes. E por isso, hoje em dia, o meu propósito é para dar uma vista de olhos ao dia da expiação, como revelado na Palavra de Deus, e extrair 4 lições práticas para nós hoje em dia. Vamos então começar a ler acerca dos dias santos de Deus, que são descritos em grande detalhe em Levítico 23. Levítico 23, neste capítulo de Levítico, todos os dias santos e as festas santas de Deus são descritas. Depois, começando no versículo 4, diz: são estas as festas fixas do Senhor, as festas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. E depois, um bocadinho mais adiante, falando acerca do dia de expiação, começando no versículo 26, diz: mas ao 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. O significado de afligir é jejum de comida e bebida. Continuando a ler no versículo 28. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, pois é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que, nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Queridos irmãos, vemos aqui o significado, em parte, deste dia de expiação. Vê-se aqui o simbolismo. Para aprendermos um bocadinho mais acerca deste simbolismo, vamos agora ver a descrição de Levítico 16, alguns capítulos antes, começando no Levítico 16.
no versículo, começando no versículo 29, diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Por naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. É estatuto perpétuo. É um sábado. Afligireis a vossa alma. E por isso, neste capítulo 16 de Levítico, está a falar de uma cerimónia que era praticada uma vez por ano no dia de expiação. Então vamos ver uns detalhes acerca dessa cerimónia. Começando no início deste capítulo, nos versículos 1 a 3, diz assim: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor, porque tinham trazido um fogo incorreto. Então disse o Senhor a Moisés: direi a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho, para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Isto era a sua oferta, por ele mesmo. Este é um sacrificado para ele, como vem no versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Ele tem que, como o sumo sacerdote, Arão representando, como o sumo sacerdote, tinha que primeiro se purificar. Queridos irmãos, embora isto seja aplicável ao sumo sacerdote, nós somos também um sacerdócio espiritual. Vejam comigo, mantenham aí um dedo, uma marca em Levítico 16, porque vamos voltar a Levítico 16, mas vejam comigo em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vós, mesmos, como pedras que vivem, sois edificados nesta casa espiritual, que é a Igreja de Deus, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais. Como o sacerdote oferecia sacrifícios, nós precisamos de oferecer sacrifícios, mas os nossos sacrifícios são sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus. Porque lê em outro local que diz: Deus não estava satisfeito com esses sacrifícios de animais e que Ele quer é sacrifícios espirituais agradáveis a Ele, por intermédio de Jesus Cristo. Isto é o que Deus quer de nós. E por isso, tal como o sumo sacerdote se tinha que santificar, nós também temos que nos santificar. Por exemplo, leem em Josué 3, capítulo 5, Josué 3, versículo 5, onde diz: santificai-vos, porque amanhã Deus vai fazer coisas maravilhosas. Nós temos que nos santificar. Se os israelitas tinham que se santificar, quanto mais nós. E por isso vê-se aqui um exemplo: o sumo sacerdote tinha que se santificar, os israelitas tinham que se santificar e nós temos que nos santificar. E por isso a primeira lição que eu deixar convosco hoje, acerca do dia de expiação
e deste simbolismo é que temos que nos santificar. Ou, noutras palavras, temos que estar dia a dia, principalmente no dia de expiação, temos que estar perto de Deus. Temos que nos aproximar de Deus para sermos como Deus e como Ele, para imitarmos a Deus. Porque nós somos, como diz aqui, um sacerdócio santo. Por isso precisamos de nos examinar, fazer uma autoexaminação. E continuando por isso, em Levítico, capítulo 16, estávamos a ler no versículo 6, que Arão tinha que fazer este sacrifício por si próprio, esta oferta. Fazer expiação por si e pela sua casa. E, queridos irmãos, Jesus Cristo morreu por nós. Faz com que este sacrifício seja aceite. Continuando a ler no versículo 11, diz assim: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, que representa, como sabemos noutras escrituras, as nossas orações, e o trará para dentro do véu, para dentro do trono de Deus. Porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. Isto é, as nossas orações estão a cobrir o trono de Deus, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Isto é, para 7 representando completamente, para ser completamente perdoado dos seus pecados individuais. E é a mesma coisa que nós temos que fazer. Porque Deus ouve as nossas orações e por isso aproximamos dele e por isso jejuamos. Jejuamos, queridos irmãos. Nós não jejuamos para forçar a Deus fazer qualquer coisa por nós. Isto é importante entendermos. Não estamos a pôr demandas em Deus ou em outras pessoas. O jejum é para nós nos humilharmos. O jejum não é uma greve de fome para forçar os nossos desejos, para manipular outras pessoas. Muitas pessoas usam a história de jejum e dizem: olha, você tem que dar a mim, que eu sou pobre. Você tem que repartilhar e dar a mim, porque eu sou pobre, tem que dar a mim, dividir por mim. E depois usam as escrituras, como um bom samaritano, e dizem: olha, tem que dar a mim. Para você ser um verdadeiro cristão, tem que dar a mim, porque eu sou pobre. Queridos irmãos, o propósito do jejum é para nós olharmos a nós próprios. Não é para olharmos para o outro e dizer ao outro o que o outro tem que fazer, é para nós nos examinarmos a nós próprios, para mudarmos a nossa maneira de ser. Não é acerca de manipular os outros para olharem para mim. Vejam comigo, se faz favor, Isaías 58. Porque jejuamos no dia de expiação. Então vejamos aqui o que Deus diz à observância do jejum. Vejam assim no versículo 3, dizendo, vamos começar então a ler
aqui no versículo 3, que é o povo a dizer a Deus: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso. O povo está a dizer: nós estamos a jejuar, é como se temos esta greve de fome e tu, Deus, não nos estás a ouvir. Ainda temos estes problemas, ainda temos estas dificuldades. E porquê? Por isso as pessoas perguntam: porque afligimos a nossa alma? Porquê estamos a jejuar? E tu não o levas em conta. Sim, Deus, eu tenho estas dificuldades, eu sou pobre, abras e faz com que as pessoas deem a mim. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Cuidais dos vossos próprios interesses. Pobre ou rico, não jejuamos para cuidar dos nossos próprios interesses. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Por exemplo, se você é um patrão, você vai explorar a outra pessoa. Se você tem uma certa situação, você vai manipular as outras pessoas para fazerem coisas para você. E por isso Deus diz, isso não é o jejum que Ele quer. Porque diz, eis que vocês estão a jejuar para contendas e rixas, para debates. Vocês estão a jejuar para terem debates, para ferir-lhes com punho iníquo. Dizer, olha, tu não me estás a ajudar. João, assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Se estás a jejuar dessa maneira, Deus não vai ouvir a tua voz. Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, inclinando a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano e saque. Você está a jejuar para fazer um show, para fazer uma demonstração de que é muito justo, para dizer, olha, eu jejuei assim tantas vezes. Eu jejuo 5 ou 3 vezes por semana. Como os fariseus diziam, jejuo não sei quantas vezes por semana. Estou sempre a jejuar. Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? É essa a razão porque Deus quer o jejum? Não, não. Mas por outro lado, versículo 6, não é este o jejum que Deus escolhe, que quer? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaçes todo jugo. Por que devemos jejuar? Devemos jejuar para nos examinar e mudar. Mudar. Precisamos mudar de uma maneira que vamos criar uma forma de liberar, de capacitar e de verdadeiramente transformar, ajudar as outras pessoas a ser transformadas. Não é de uma forma que estamos a habilitá-los, a ajudá-los, a causar o problema, a continuar dessa maneira. É importante entender isto, irmãos. Continuando a ler no versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondas do teu semelhante? Isto é, estás a ter compaixão pelas outras pessoas que têm dificuldades? Sejam elas que forem?
As pessoas dizem, olha, estás a ver, por isso tens que me ajudar, porque eu sou pobre. Tens que me ajudar. Queridos irmãos, aqui está uma palavra de cautela. Algumas pessoas são muito experientes em manipular a você, em fazer que você se sinta culpado. E precisamos de ter muito cuidado de discernir. Porque às vezes simplesmente dar dinheiro, estamos a perpetuar o problema. Não estamos a ajudar essa pessoa, mas estamos a prejudicar essa pessoa. E por isso precisamos de discernir com muito cuidado. Estamos a perpetuar o problema ou estamos a ajudar a pessoa? As pessoas precisam de uma ajuda para se tornarem fortes. É como o provérbio, ajudar a pessoa, ensinar a pessoa a pescar, não é dar um peixe a ele ou a ela. E por isso é uma questão muito difícil de discernir. Pois, frequentemente, simplesmente dar dinheiro a alguém que tem necessidade é muitas vezes a solução que é menos útil e mais temporária. E por isso, precisamos ter cuidado, só usá-la num último recurso. Mas o que precisamos nos esforçar é de dar em formas de que possamos liberar essa pessoa da situação e capacitar. E por isso, às vezes, precisamos de ver que tipos de programas existem para ajudar a pessoa de uma maneira positiva. Conectar essa pessoa a programas ou recursos que, de facto, ajudem essa pessoa. Isto é, para, como diz aqui, para desfazer as ataduras da servidão. Para despedaçar as pessoas desse jugo. Isso é que é importante. Isto pode variar de país para país. Geralmente, em países como no Brasil, há certa providência social pela qual nós pagamos impostos e há certas organizações que têm uma missão de ajudar estas pessoas. E nós, se nós temos essa possibilidade de ajudar nesse país ou nessa região, devemos fazer a nossa parte, mas está claro, às vezes não temos possibilidade de fazer isso em todas as partes do mundo. Então apontamos as pessoas para as entidades locais que existam para ajudar essa pessoa. Porque o importante é de nos esforçar de formas a liberar e capacitar e verdadeiramente transformar as pessoas para poderem vencer as dificuldades que têm. E por isso é que diz, para desfazer as ataduras da servidão e deixar livres os oprimidos e despedaçar o jugo. Isto é que é importante. E por isso é ter esta compaixão para ajudar estas pessoas de maneira que seja possível. Então, continuando no versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando temos esta atitude de ajudar os outros de uma maneira positiva, de uma maneira que os ajuda a sair da servidão e os oprimidos a estarem livres, desta maneira de liberar e capacitar e verdadeiramente transformar as pessoas de uma maneira positiva, então, diz assim, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor está à tua retaguarda.
Então clamarás, versículo 9, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Ajudar essa pessoa que tem nessa aflição. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Queridos irmãos, por isso é que jejuamos, para nos arrepender. Não é para criar problemas, não é para estar a acusar os outros, não é para dizer, olha, tu não estás a fazer isto e tu não estás a fazer... Mas é para olhar a nós próprios. É para olhar a nós próprios. Porque os nossos pecados nos separam de Deus. Mas precisamos lembrar que somos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. E nós precisamos de um mediador, o qual é Jesus Cristo. E por isso, queridos irmãos, o sangue precisa ser aspergido, como lemos em Levítico 16, 7 vezes. Isto é completamente, para nos completamente perdoar e pagar a pena dos nossos pecados, para nos purificar, para nos santificar. E nós temos que fazer a nossa parte de sermos separados, sermos diferentes, sermos santos, sermos separados. E não é para fazermos a outra pessoa, mas é para fazermos a nós próprios. Essa é a primeira lição do dia de expiação. A segunda lição que quero me ensinar hoje, brevemente, é que Deus nos diz o que é certo e o que é errado. É Deus quem nos diz o que é correto e o que é incorreto. E por isso vê-se, no exemplo do dia de expiação, que há 2 bodes. E estes 2 bodes não somos capazes de distinguir qual deles é pelo Senhor e qual deles é pelo Azazel, traduzido como bode expiatório. Mas a palavra hebraica é Azazel, que representa um demónio mau, que está claro, representa Satanás. Deus define o que é o pecado. A lei de Deus nos diz o que é o pecado. Mas a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração é enganoso. Jeremias 17, versículo 9. Por isso, Satanás, que é um mestre de manipulação, é um mestre de engano, influencia o povo e as pessoas de uma maneira tal que a coisa torna-se às vezes tão, digamos assim, tão difícil de discernir que nos engana. Porquê? Porque Satanás é um lobo em pele de cordeiro. E por isso você olha por fora para a pele, parece um cordeiro. Mas por dentro é um lobo. E você não consegue distinguir pela pele, pelo que você vê por fora, qual deles é o cordeiro. Vejamos então, continuando a ler, em Levíticos 16. Levítico 16, versículo 8 e 9, diz assim: lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra sorte para o bode emissário, isto é, o Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. O bode que representa Jesus Cristo será uma oferta por pecado. Lembrem-se, não é o cordeiro. Não é o cordeiro pascal. É simplesmente o bode que aponta para o cordeiro pascal. É Jesus Cristo que morre por nós. É o que diz aqui. Vai ser oferecido por oferta pelo pecado. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Foi oferecido pelo nosso pecado. Entretanto,
Portanto, nós sabemos que, para reconhecermos o que é o pecado, temos que entender que é Deus que nos diz o que é certo e o que é o errado. Temos que reconhecer, tal como nós não podíamos reconhecer os dois bodes, é Deus que nos diz qual é o bode que representa Jesus Cristo e qual é o bode que representa o diabo. É Deus que nos dá as leis de Deus para nós sabermos o que é certo e o que é o errado. No mundo hoje em dia as pessoas pensam, olha, eu penso desta maneira, olha, o que eu acho é isto ou aquilo ou aquilo outro. Não é o que você acha, é o que Deus diz. Sim, irmão, já vi pessoas a dizer, mas o que eu acho é isto. Irmãos, não é o que eu acho, é o que Deus diz. E o que Deus diz, isso é que nós temos que acreditar. Ele é que nos diz o que é o pecado e o que não é. Porque senão, com a nossa mente, com o nosso coração enganoso, não conseguimos distinguir entre o que é bom e o que é mau. E por isso o exemplo dos bodes, que não conseguia distinguir entre o bode do Senhor e o bode que representa o Azazel. Queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico que se refere às festas santas de Deus. Que as festas santas de Deus apontam ao plano de salvação de Deus, que é a única esperança para a humanidade. E aí, quando você estudar a Bíblia, com a ajuda deste guia de estudo, você verá vários princípios importantes acerca dos dias santos de Deus, incluindo, você verá, estudará acerca do significado do Azazel, ou do bode emissionário, que está descrito na página 39 deste guia de estudo bíblico. Aí fala acerca do bode emissionário, do bode emissário expiatório. No uso moderno, refere-se a alguém acusado inocente por erros de outros. Mas isto não é o caso. Porque Satanás não é acusado inocentemente. Assim, tal termo, isto é, bode emissário, não pode ser adequadamente aplicado a Satanás, o diabo, no sentido moderno do termo. Em vez de ser injustamente culpado pelo pecado, Satanás será justamente responsabilizado pelas suas próprias deliberadas ações pelas quais ele conduziu a humanidade ao erro ao longo de milhares de anos. Queridos irmãos, este bode Azazel vai ser levado vivo por um tempo, mas isso representa que ele vai ser guardado por 1000 anos, durante um milénio, mas depois vai sair de novo. Mas ao fim desse período vai ser atirado no lago de fogo, como vamos ver. Queridos irmãos, Satanás aparece-se como um anjo da luz, como podem ver em 2 Coríntios, capítulo 11, 12 a 15. Por quê? Para enganar. Para enganar. E você precisa da ajuda de Deus, e quando você tem dificuldades para discernir situações, você precisa de orar, como se lê em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz, pedir a Deus para sabedoria, em fé, para Deus dar a você a sabedoria, para Deus ajudar a você a discernir entre o errado e o bom. Porque Satanás nos engana. Você precisa de pedir essa sabedoria para aplicar
para usar discernimento. E veja como se lê em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Ao fim deste capítulo, versículo 14. Diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, isto é, que praticam. O alimento sólido é aqueles que praticam. Praticam o quê? Praticam o quê? Aqueles que praticam porque têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Queridos irmãos, isto é alimento sólido. É esta prática de discernir o bom e o mal. E precisamos da ajuda de Deus. Tal como os dois bodes não conseguiam distinguir qual deles representava o bode do Senhor e qual deles representava o bode de Azazel. Igualmente, nós não conseguimos discernir. Devemos pedir a Deus sabedoria do cimo, para discernir, porque discernir, precisamos discernir, não é julgar, é discernir, é separar, é entender, é ter cuidado. Cautela. E diz assim, precisamos ter as nossas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso é alimento sólido. Essa prática. E por isso é a segunda lição, que precisamos de pedir a Deus ajuda para discernir. Precisamos, primeira lição, nos aproximar de Deus, jejuar para estarmos perto de Deus. Segundo, precisamos pedir a Deus ajuda para discernir. Porque Satanás nos engana, aparece com pele de ovelha, mas é um lobo, para nos manipular, para nos enganar. E a terceira lição do dia de expiação que eu quero deixar convosco é porque é através de um novo e vivo caminho que temos que andar. Um novo e vivo caminho. Temos que mudar e temos que andar no novo e vivo caminho. Queridos irmãos, o sumo sacerdote, em Levítico 16, depois de sacrificar-se, de se limpar, digamos assim, de fazer a expiação por ele, então tem que levar o bode do Senhor, que foi escolhido por lotes, levar o bode do Senhor pelo pecado do povo, da nação, da humanidade. Vejam Levítico 16, versículo 15. Diz assim: depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que simboliza, que aponta para o bode pascal, que aponta para o cordeiro pascal, que é Jesus Cristo. Por isso este bode da oferta pelo pecado aponta para o cordeiro pascal, que é Jesus Cristo. Esse bode vai ser imolado. Por quê? Para o povo. Para o povo. Para o mundo inteiro. E trará o seu sangue para dentro do véu. Isto é, para dentro do céu, do trono de Deus. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Como fez com o outro. Isto é, 7 vezes, completamente.
o papel do sumo sacerdote, que representa o papel de Jesus Cristo, é de levar o sangue de Cristo ao céu, simbolicamente, levar o sangue de Cristo, levar este sacrifício para nos perdoar. No propiciatório, isto é, no trono de Deus, no trono de misericórdia. Porquê? Porque este papel do sumo sacerdote é o papel de Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Continuando então a ler no versículo 16. Assim fará expiação pelo sangue, pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Não é só dos filhos de Israel, Deus não está a discriminar só os filhos de Israel, é para o mundo inteiro. Começando com Israel, mas para o mundo inteiro. E fará isso completamente. Como vê no versículo 19, do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode devido, só depois dessa expiação estar completa. Queridos irmãos, nós estamos a andar por este novo e vivo caminho para virmos a ser ou estar na primeira ressurreição. E quando isso estiver completo, para a noiva estar pronta da primeira ressurreição, depois disso é que o bode vivo, este segundo bode, o bode vivo, vai ser levado pela mão do homem à disposição para isso, como se lê ao fim do versículo 21. E no versículo 22 diz, para terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Esta terra solitária é quando o diabo vai ser posto, como se lê em Apocalipse. Vejam comigo, se faz favor, Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Por isso vai ser feito quando acabar esta obra do mediador, através deste novo e vivo caminho para nos santificar, para sermos os santos na primeira ressurreição. Isso é a obra do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Está aqui a falar do que o sumo sacerdote fez. E depois lê-se um bocadinho mais adiante, em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 10 a 12, a 11, perdão. Por esta aliança, está a falar da aliança, Hebreus capítulo 8,
capítulo 9, versículo 11 a 14, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas seu pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sumo sacerdote, que é Cristo, depois de estar ressuscitado, entrou, representando o sumo sacerdote de Levítico 16. Porquanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus. O sangue de Cristo se ofereceu. Queridos irmãos, por um milagre, ele veio para a terra como homem. Foi gerado pelo Pai, através do poder do Espírito Santo. Foi ressuscitado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. O Pai o ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E por este Espírito eterno fez isto possível, por causa disso. E purificará, o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. O sangue de Cristo é que limpa a nossa consciência de obras mortas. Obras mortas porque não as fazemos mais, são mortas. Para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança. Da nova aliança. Qual é a nova aliança? Pôr as leis de Deus no nosso coração, como lê em Hebreus capítulo 8, 10 e 11. As leis de Deus dentro do nosso coração. Este é o sangue da aliança. Vejam no versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a ele superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, como entrava o sumo sacerdote, como lemos em Levítico 16, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus Cristo aparece agora por nós diante de Deus. E como vemos um bocadinho mais adiante, em Hebreus capítulo 10, versículo 20. Diz assim, ou versículo 20 a 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Irmãos, precisamos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Isto é no trono de Deus. Como é que entramos no trono de Deus hoje? Pela oração, através da mediação de Jesus Cristo pelo seu sangue. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. É o que eu estou a falar aqui. É um novo e vivo caminho. Não é através das ofertas de um bode do Antigo Testamento. É pelo Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, simbolizado neste dia de expiação, apontando a Cristo, porque ele, como nosso sumo sacerdote, nos está a purificar, a limpar a nossa consciência de obras mortas através deste novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Queridos irmãos, o dia de expiação nos faz refletir ou pensar acerca deste novo e vivo caminho, que é a expiação, que representa
obra do sumo sacerdote como nosso mediador, Jesus Cristo, nesta nova aliança. Ele assiste cada um de nós, individualmente, conforme nós somos chamados por Deus. E Ele está a mediar por nós. Ele, Jesus Cristo, está a mediar por nós. Jesus Cristo e o Pai querem que nós sejamos unidos. Sejamos um, como Ele e o Pai são um. Ele e o Pai são um. Nós devemos ser um. Não quer dizer que somos uma pessoa, somos um, em unidade, em união, unidos. Esse foi o último desejo de Jesus Cristo antes de morrer, como lê na oração dele de João 17, versículo 20 a 23. E por isso, queridos irmãos, precisamos de pôr a mentalidade de Cristo na nossa vida. Que é o que lê em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. O que é isso? De ser humilde. Oh, eu não gosto deste ministro porque ele me humilhou. Queridos irmãos, precisamos de ser humildes. Como Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, sim, ele subsistia em forma de Deus, do género de Deus. Ele foi representante do Altíssimo, que criou tudo, foi o Verbo. Subsistia em forma de Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não era roubo de identificação ser igual a Deus. Mas assim mesmo se esvaziou desse título, dessa posição. Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, isto é, tornando-se um membro da humanidade, em vez de ser um membro da divindade. E reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte. Você está humilhado até à morte? E a morte da cruz. Queridos irmãos, temos que ter este mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como lemos em Filipenses 2, 5. Temos que ter a mesma mentalidade. Temos que ter um relacionamento de fé, confiança com o Pai, com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como lê em Hebreus 11, versículo 6. E Deus quer que nós tenhamos completa, implícita confiança nele, no que ele diz que é certo e o que é errado. E por isso, isto é um novo e vivo caminho. E a quarta lição, queridos irmãos, é que este bode vivo foi levado ao deserto, como lemos há pouco. Esse bode vivo representa em Apocalipse 20, como também lemos há pouco, o diabo, Satanás, que foi levado ao abismo por 1000 anos. Mas depois do milénio, vai enganar por um pequeno curto, mas vejam,
Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Queridos irmãos, inicialmente o diabo vai ser posto na prisão por 1000 anos. Depois vai ser atirado para o lago de fogo. Queridos irmãos, nós, igualmente, precisamos ter cuidado. Porque uma vez que conhecemos a verdade, somos chamados, o nosso sumo sacerdote é humilde, é misericordioso, sofreu como nós sofremos. Isso leem vocês em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo de 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa convicção, porque não temos um sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Queridos irmãos, temos um sumo sacerdote que sabe ter compaixão por nós, porque sofreu como nós sofremos. E por isso nós precisamos de aproximar dele em humildade, como ele foi humilde, e pedir ajuda ou socorro em ocasião oportuna. Como diz no versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isto é, quando precisamos. Mas, por outro lado, um bocadinho mais adiante, em Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, uma vez que fomos perdoados, agora voltamos para o pecado, deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo o castigo. Julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu o retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E por isso, neste dia de expiação, a 4ª lição é tal como o bode vivo recebeu o seu justo castigo. Nós também, se não temos cuidado, receberemos o mesmo justo castigo. Queridos irmãos, por isso, vemos aqui 4 lições práticas do dia de expiação. Primeiro, precisamos nos aproximar de Deus, examinando nós próprios. E por isso é que jejuamos, para mudar a nós. Não é para causar outros a mudarem. A nós. Olha para si, para mim, para nós.
Segundo, Deus nos diz o que é certo e o que é errado pela sua lei. E para nós, não é fácil distinguir. Precisamos do discernimento, da ajuda do Espírito Santo de Deus. E precisamos de pedir a isso. Depois precisamos de andar num novo e vivo caminho, com a ajuda do nosso sumo sacerdote que está a mediar por nós. E, finalmente, cautela. Tal como Satanás vai ser banido, nós também podemos ser banidos, exterminados, destruídos, de estarmos presentes eternamente no reino de Deus, por causa do lago de fogo, que é a segunda morte. Queridos irmãos, a nossa meta, o nosso golo, é o reino de Deus. É agradar a Deus. É respeitar, adorar a Deus. Nós, conforme nos aproximamos agora durante o período da festa dos tabernáculos, e o período que representa o maravilhoso mundo da manhã, o período quando as primícias, os primeiros que vão nascer de novo à vinda de Cristo como filhos e filhas de Deus, o período em que Satanás vai ser banido, precisamos nos preparar e relembrar disto, porque vai haver brevemente o governo do reino de Deus no mundo da manhã. E se você e eu estamos a andar neste novo e vivo caminho, porque estamos perto de Deus, porque estamos a discernir entre o certo e o errado, porque estamos a viver no caminho certo e temos o cuidado de não nos desviar, nós então vamos ter a responsabilidade de governar no mundo da manhã como reis e sacerdotes debaixo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, para trazer paz e felicidade à terra para sempre.